Fala galerinha, vamos resolver aqui hoje essa questãozinha de geometria analítica, certo? Essa questão ela diz o seguinte: são dados pontos, né? Então deu aqui o ponto A, B e C, e na letra A está pedindo para que nós calculemos o perímetro do triângulo que tem como vértice os pontos A, B e C, certo? Então primeiro, ó, vamos esboçar aqui um triângulo qualquer, certo? E aqui seria o vértice A, aqui seria o vértice B e aqui seria o vértice C. Como a questão está querendo o perímetro, para isso nós precisamos lembrar o que é perímetro, né? Lá de geometria plana. Perímetro é a soma da medida dos lados de uma figura. Então, para que eu encontre o perímetro, eu tenho que saber o seguinte: qual que é a medida do lado AB, qual que é a medida do lado BC e qual que é a medida do lado AC, certo? Se eu souber a medida de todos esses três lados aí, eu consigo responder a letra A, que é para determinar o perímetro, certo? Para isso, pessoal, nós já aprendemos na aula anterior a essa como calcular a distância entre pontos. Então aqui nós vamos ter que calcular três distâncias: a distância do ponto A ao ponto B, a distância do ponto B ao ponto C e a distância do ponto C ao ponto A, certo? Não vou explicar aqui a fórmula, tá? Porque eu já expliquei na aula aí passada. Quem não assistiu, volta lá e assiste de novo, né? Ou assiste pela primeira vez, para entender como que é a fórmula da distância entre dois pontos. Então vamos lá. A distância entre o ponto A e B vai ser a raiz quadrada da variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. O que vai ser variação em x, professor? Variação em x, que é esse delta x aí, ele é o quê? Ele vai ser o x de um menos o x de outro. Então a variação de x em A e B vai ser o seguinte, ó: 3 menos 1 vai ser a variação em x. 3 menos 1 é 2. Então vai ficar 2 ao quadrado. Mais a variação em y. Como é que vai ficar a variação em y? Menos 1 menos 1. Certo? Porque é o y de um menos o y do outro. Menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 ao quadrado. Certo? Então aqui nós vamos ter raiz de 2 ao quadrado, 4, mais menos 2 ao quadrado, 4 também. Então vai ser raiz de 8, ok? Então a distância entre o lado AB é raiz de 8. Agora nós vamos determinar a distância entre os lados BC, certo? Então agora nós vamos fazer a raiz quadrada da variação em x de BC. O que é a variação em x de BC? Vai ser o x de B, que é 1, menos o x de C, que é 5. Então esse 1 menos 5 dá menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado, mais, agora a variação em y, 1, que é o y de B, menos 5, que é o y de C. Então vai ficar 1 menos 5, menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 16 mais 16, que é igual a raiz quadrada de 32. Então nós encontramos a distância de B a C. Agora nós vamos encontrar a distância de C a A. Então, ó, vai ficar a raiz quadrada, variação de x. Então vai ser o x de C menos o x de A, certo? X de C menos o x de A. 5 menos 3 dá 2. Então vai ficar 2 ao quadrado. Mais, agora vai ser o y de C menos o y de A. Então vai ficar 5 menos menos 1. Então vai ficar 5 mais 1, que dá 6. Então 6 ao quadrado. Então isso aqui vai ser a raiz quadrada de 4 mais 36. Vai ser igual a raiz quadrada de 40. Beleza? Então os lados serão esse aqui, pessoal: raiz de 8, raiz de 32 e raiz de 40.
Então, se eu quero responder a letra A, que está querendo o perímetro desse triângulo, eu vou colocar raiz de 40 mais raiz de 8 mais raiz de 32. Professor, como é que eu faço para somar essas raízes? Aí você vai ter que fatorar, né? Raiz de 40, por exemplo, é 2 raiz de 10. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. E raiz de 32 vai ser 16 vezes 2, vai ser 4 raiz de 2. Então aqui eu posso somar essas duas unidades, porque possui o mesmo radical, né? Radical 2, então vai ficar 6 raiz de 2 mais 2 raiz de 10. Então essa vai ser a resposta da letra A, beleza? A letra B vamos deixar para um próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso.